por estarem participando aqui com a gente, né, no sábado à noite. A gente sabe que é um dia complicado, né? Da galera querer participar de um evento, mas garanto para vocês que vai ser ótimo, tá? Meu nome é Gabriela, sou médica veterinária, sou professora universitária, também atualmente sou a coordenadora da pós-graduação de Clínica e Cirurgia de Equídeos da Anclivepa. A Marina é uma professora convidada nossa, né, futuramente da pós. Ela vai ministrar alguns módulos aí com a gente. Convidei ela para fazer esse masterclass com vocês. Além de ser uma forma de divulgação da pós, também mais um evento para colaborar com o currículo de vocês, né? Para quem não viu, na inscrição a gente vai gerar certificado, tá? E é um tema bem legal, né? Apesar de ser corriqueiro na nossa rotina com clínica e cirurgia, né? O uso de opioides ainda é um tema que a galera acho que tem medo, né? De acabar usando opioide pelos efeitos gastrointestinais, mas ele também é um grande aliado nosso, principalmente pós-cirúrgico ou dores muito intensas, né? Então, aproveitem, né? Quem ainda não trabalha com cavalo, mas quer trabalhar, vai usar bastante. E é isso. Marina, obrigada novamente. Se quiser se apresentar, fica à vontade. Tá, ok. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, da Gabi. A gente está aí bastante animada com esse projeto. Eu garanto para vocês que o cronograma que ela montou está muito bacana da pós-graduação. Então, a gente tem certeza que é um projeto que vai dar muito certo, né, Gabi? E aí, queria agradecer também a presença de vocês, né, falar desse tema, que é realmente, como a Gabi comentou, é muito corriqueiro, mas ainda tem envolvido, né, com muitos tabus. Então, a gente vai tentar desmistificar algumas coisas, né, baseado no que eu fui encontrando na literatura. Também foi um tema de interesse meu, também de acabar estudando mais e ter a oportunidade aí de falar, não, a literatura fala isso, ou fala aquilo, e também trazer um pouquinho da minha experiência, o que a gente acaba fazendo lá um pouquinho na USP. Já aproveitando, né, vou me apresentar. Então, eu sou médica veterinária, fiz a graduação na USP, residência em clínica e cirurgia, e acabei migrando um pouquinho de área, né, fui mais para a parte de anestésio, de grandes animais, e hoje em dia estou migrando também para pequenos. Terminei ano passado o mestrado, né, na área de anestésio e de intensivismo, e agora estou fazendo uma especialização também em anestesia. Trabalho como volante, trabalho em alguns projetos em paralelo, com suínos, com equinos, e estou bem animada de estar aí com vocês falar desse tema. Não sei se eu vou conseguir ver o chat ou qualquer coisa assim, então talvez a gente pode deixar as dúvidas para o final, mas fiquem à vontade, podem perguntar qualquer coisa, comentários, experiências, estamos aí à disposição, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela, e aí eu vou pedir só para a Gabi confirmar se está aparecendo, tá bom? Certinho. Então, certinho? Aham. Vamos lá. Qualquer necessidade, Gabi, de me interromper, fica à vontade, tá bom? Combinado. Então, vamos lá. Bom, a gente vai conversar sobre o uso de opioides em equinos. E o primeiro relato que eu encontrei sobre a utilização na espécie equina foi em 1898, né? Com o objetivo de fazer analgesia. Hoje a gente utiliza para analgesia e também para sedação. E os tabus que envolvem a utilização de opioides em equinos, a gente vê que tem uma certa resistência, muitas vezes, de médicos veterinários, principalmente mais antigos. Já tem estudos que mostram que os veterinários mais jovens têm aí um pouco menos de resistência, não tem menos esse medo, né, das consequências, que são consequências que se via muito lá atrás, mas hoje já não vê tanto, e a gente vai ver por quê. Quais são essas complicações, né, que são muito relatadas do uso de opioides, que trazem essa resistência para os veterinários? A excitação, que pode acontecer. É curioso que foi relatado, então, o primeiro uso de morfina em cavalo em 1898, e aí em 99 já foi relatado a excitação em equinos, né? E a gente vai falar mais sobre isso daqui mais para frente. E, principalmente, a ocorrência de hipomotilidade intestinal. Também vamos falar um pouco mais. Só lembrando que a quantidade de receptores opioides que um animal vai ter nos seus tecidos, no sistema nervoso, ela é maior quando a gente tem uma presença de lesão. Bom, então falando um pouquinho sobre a excitação com o uso de opioides. Ela é mais relatada em indivíduos que não têm dor.
né? Então, um indivíduo que não tem lesão, então que não vai ter tantos receptores, né? Um indivíduo que não tem uma depressão por conta da dor. Se você vai lá e aplica, né, um opioide, principalmente a hemomorfina, você pode ter esse tipo de complicação. Os estudos que relatam a presença de excitação com o uso de morfina, principalmente, eles usam doses altas. Então, isso pode ser uma explicação de por que a gente tinha tanta excitação com o uso de morfina, e hoje em dia, por exemplo, eu nunca vi, não sei se conheço alguém que já tenha visto, né? Mas por que hoje em dia a gente não tem tanto? Porque hoje a gente usa doses muito mais baixas, né? Doses seguras. E quais são as doses seguras que os estudos falam, né? De morfina, especificamente, 0,05 a 0,15. Acima de 0,2, já tem aí uma relação mais importante com a causa de excitação, que eram doses, assim, utilizadas realmente antigamente, a gente chegava a 0,5, né, de morfina. Então, isso explica por que a gente não vê tanto mais. E essa excitação, como que ela se apresenta? Fasciculações musculares, sudorese, movimentos estereotipados, né? Então, o animal que está se movimentando de forma estereotipada ou até se movimentando demais, andando, assim, de forma agitada na baia. Bom, falando rapidamente sobre um pouquinho da farmacologia, né? Quais são os receptores onde os fármacos opioides eles agem? A gente tem praticamente 3, que é o receptor Mi, o receptor delta e o receptor kappa. O receptor Mi, ele vai acarretar em analgesia, sedação, depressão respiratória e diminuição do trânsito gastrointestinal. Também tem o efeito antidiurético, faz bradicardia e euforia. O receptor delta, também ele faz analgesia, depressão respiratória e hipotensão. E o receptor kappa, analgesia e diminuição de reflexos visceromotores e favorece a diurese. Por que esses receptores são importantes a gente saber? Porque os fármacos diferentes vão agir em receptores diferentes. Então, por exemplo, né, o que são os fármacos que a gente fala que são os agonistas puros? São aqueles que agem principalmente nos receptores Mi. Como representante, a gente tem a morfina, o fentanil, a metadona, que são os de uso, né, na veterinária. Os agonistas parciais, buprenorfina, que a gente não utiliza muito em cavalo. Os agonistas e antagonistas, quem que é o grande representante disso? O butorfanol. Então, o que é interessante sobre o butorfanol? Ele vai agir como agonista de receptores kappa e antagonistas de receptores Mi. Então, qual que é a aplicação disso? Eu tenho um animal em que eu precisei sedar ele de uma forma mais pesada, e aí eu fiz um alfa-2, né, então, por exemplo, uma detomidina, e fiz um butorfanol. Ou seja, esse animal recebeu um antagonista de receptor Mi. Se lá para frente, né, durante a cirurgia, eu preciso fazer uma morfina, que é um agonista puro de receptor Mi, eu dei um antagonista e agora eu estou dando um agonista. Então, eu não tenho aí um efeito desejado da minha morfina, eu perco a possibilidade de fazer a morfina. Se eu quiser ter um efeito analgésico da morfina, eu vou ter que dar uma dose muito maior, ou então desistir de usar o opioide, fazer outra coisa para analgesia. Então, é por isso que é importante a gente saber da ação desses receptores. E os antagonistas, por exemplo, a naloxona. Aí tem também os opioides atípicos, que são quem? O tramadol, que muitas vezes a gente acaba esquecendo que ele não é um agonista puro, que ele não é um agonista antagonista, ele é um atípico. Ele atua sobre receptores opioides, mas também no sistema monoaminérgico. Então, por exemplo, se eu fiz um butorfanol nesse animal, se depois disso eu faço um tramadol, tecnicamente ele ainda vai ter efeito, não sobre o receptor Mi, mas sobre o sistema monoaminérgico. Então, aí é uma possibilidade. Bom, e aí esses representantes, eles são divididos além de agonistas puros, antagonistas, enfim, e também são divididos em opioides fracos e opioides fortes. Os fracos são o tramadol e a codeína, de uso em equino somente o tramadol, né? E os fortes, a morfina, o fentanil e a metadona. Tá, então agora quais são os usos desses fármacos na medicina equina? O primeiro seria a sedação. Né? Então, a sedação ela pode ser em que tipo de ocasião? É um procedimento diagnóstico, então, por exemplo, um raio-x mais chatinho, com posicionamento mais complicado, por exemplo, é um raio-x da parte de odontológico, que tem um posicionamento de abrir boca, enfim.
Uma endoscopia, às vezes num animal muito reativo, então procedimentos diagnósticos. Procedimentos ambulatoriais, então, por exemplo, uma perfusão regional, uma infiltração articular no animal ali que precisa realmente de uma sedação mais pesada, uma coleta de líquor, como na foto, e também sedação para cirurgias, né? Então, cirurgias em posição quadrupedal, cirurgias em estação, né, que a gente fala. Então, se eu vou fazer ali um procedimento ambulatorial, um procedimento diagnóstico, muitas vezes só ali eu vou fazer apenas um bolus, né? E isso é suficiente, são procedimentos mais rápidos. Agora, se eu vou fazer uma cirurgia, procedimento mais longo, eu vou precisar colocar esse animal numa infusão contínua. E como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai fazer uma associação entre sedativos, principalmente os alfa-2 agonistas, né? Então, a xilazina, a detomidina, os analgésicos opioides, e sempre que possível associar com bloqueios locorregionais, né? Que isso facilita muito que eu tenha uma sedação estável. Fazendo essa associação, eu tenho ali uma neuroleptoanalgesia, em que eu tenho o efeito aditivo dos fármacos, vou diminuir a dose de cada um e também diminuir os efeitos adversos. Então, aqui nesse primeiro quadrado, a gente tem as doses de bolos do butorfanol, da morfina e da metadona, e no quadrado de baixo, a gente tem as doses de infusão contínua. Então, lembrando, procedimentos mais curtos, normalmente só uma dose de bolo é suficiente, em associação com alfa-2, a gente não vai utilizar isso de forma isolada, sempre em associação com alfa-2. Então, a gente tem como representantes o butorfanol, que ele tem ali uma sedação interessante, uma analgesia de moderada a moderada. Então, eu vou utilizar em procedimentos que são pouco cruentos, ou então até procedimentos um pouquinho mais doloridos, mas que envolvam um trato gastrointestinal, envolvam vísceras, né? A analgesia visceral, o butorfanol tem uma ação bem legal. Então, por exemplo, uma laparotomia pelo flanco, ou uma laparoscopia, né? Para trato gastrointestinal, ou até mesmo para castração, né? Então, aquele cripto abdominal, que a gente vai ter que acessar a cavidade abdominal, seja por laparotomia ou por via vídeo, né? Minimamente invasivo, ou varectomia também, a gente consegue usar o butorfanol, vai muito bem. Já se for um procedimento um pouquinho mais cruento, ortopédico, tumores, a gente vai passar por um opioide mais forte, que é, por exemplo, a morfina. Na USP, a gente utiliza normalmente butorfanol ou morfina. Mas, tanto na literatura quanto veterinários conhecidos, mas principalmente fora do Brasil, utilizam bastante a metadona. E aí ela acaba sendo muito correspondente à morfina. Então, para o mesmo tipo de procedimento, né? Eles utilizam bastante a metadona, tanto em bolos quanto em infusão contínua. Outra possibilidade de uso de opioides, né, além da sedação, então, além do cavalo acordado, é no transoperatório. Então, quando o meu cavalo está na mesa, sob anestesia geral, aqui a gente está falando principalmente de anestesia inalatória com isoflurano. Então, quais são as possibilidades, né? Primeiro, aqui eu estou fazendo esse opioide para analgesia, né? O tramadol, a morfina ou fentanil. Então, a gente tem o opioide fraco, que é o tramadol, e 2 opioides que são classificados como fortes, né, que é a morfina e o fentanil, mas lembrando que o fentanil, ele é muito mais forte do que a morfina. Então, a gente vai utilizar cada um em momentos específicos, né. O tramadol eu vou utilizar em procedimentos que são um pouco cruentos, que são um pouco invasivos, né, que tem um estímulo nociceptivo baixo, que tem pouca dor. Então, uma artroscopia simples, né, que tem articulações bonitas, sem precisar curetar muito, o tramadol segura muito bem. Castração também é possível só fazer com um tramadol, até porque a gente sabe que muitas vezes a campo a gente nem acaba nem utilizando o opioide, né? Muitas vezes não tem nem necessidade. Procedimentos mais cruentos, a gente vai utilizar morfina, e o fentanil é guardado para procedimentos, então, que tem um estímulo de dor muito maior. Então, por exemplo, um procedimento ortopédico, uma osteossíntese, uma artrodese, né? Que tem realmente uma dor muito maior. Eu trouxe algumas doses de literatura, mas são doses bastante conservativas, assim, porque na literatura tem dose muito maior, mas a gente sabe que é aquela dose que a literatura fala que é aceitável de usar, mas que na prática não tem necessidade. Então, eu meio que filtrei a dose para a minha experiência, assim, então são doses mais baixas mesmo. Ainda, eu trouxe aqui... só uma observação, isso é importante. A gente tem que lembrar que o fentanil, ele é
é obrigatório de você realizar um bolus antes de colocar o animal numa infusão contínua. Porque ele tem uma ação ultra curta, então ele necessita de bolos. Se eu não faço bolos, ele nunca vai atingir a concentração plasmática para ter o efeito desejado. Diferente do tramadol, da morfina, que eu consigo só colocar o animal na infusão, o fentanil é obrigatório fazer um bolos primeiro, para atingir a concentração plasmática, e aí eu sigo mantendo essa concentração. Eu trouxe aqui um trabalho que é um artigo de revisão, né, que fala sobre o uso de opioides e o uso de alfa-2 agonistas em cavalos anestesiados com isoflurano. Na verdade, essa é a parte 2 do trabalho, né, eles estão falando sobre outros fármacos que a gente pode utilizar numa PIVA, né, ou seja, numa anestesia parcialmente intravenosa. A parte 1, eles falam sobre a ketamina, a lidocaína, esse trabalho é muito bacana, eu aconselho muito de ler, e essa parte 2, opioides e alfa-2. O que ele trouxe de interessante, né, é que o uso de opioides no transoperatório, ele não reduz a cana do isoflurano. Ou seja, eu estar utilizando, isso principalmente para o fentanil, mas para todos os opioides, eu utilizar esse opioide não resulta numa dose, entre aspas, né, porque a dose é para um fármaco, enfim, líquido, não para um fármaco inalatório, mas não diminui a necessidade do isoflurano. Isso é bem interessante. Mas a gente sabe que na prática, eu utilizar um opioide durante a cirurgia e fazer a infusão contínua num procedimento em que é necessário, em que tem um estímulo doloroso importante, eu tenho uma anestesia muito mais estável, né? Parâmetros fisiológicos ficam muito mais estáveis, o animal ele vai responder muito menos à dor, então eu não tenho aquelas alterações, eu não tenho muita alteração de plano, muita dificuldade de manter o plano, então por mais que não reduza a cândida sulfurano, mantém uma estabilidade muito bacana no transanestésico. Também nesse trabalho, ele trouxe uma associação do uso de infusão contínua do fentanil com recuperações anestésicas ruins, né? Então, o que é uma recuperação anestésica ruim? É um animal que acorda agitado, ele acorda em delírio, ele tenta levantar muito cedo, ou então ele tenta levantar muito tarde, porque ele está com os membros ainda muito, muito moles, ele não tem um tônus muscular apropriado. Então, é um animal que ele pode se acidentar, ele pode precisar de intervenções, realmente, na recuperação anestésica. A gente sabe que a recuperação anestésica é a fase mais crítica da anestesia do cavalo, então saber disso é muito importante. Significa que a gente não vai usar o fentanil? Não, mas que a gente vai tomar cuidados, né? A gente pode usar desde que tome alguns cuidados. Então, por exemplo, ser conservativo na dose, né? Eu não preciso fazer doses altas para ter o efeito que eu preciso, principalmente quando a gente usa esses fármacos em associação, né? Então, eu vou usar o fentanil sozinho? Provavelmente não, eu posso estar utilizando também uma infusão de lidocaína, uma infusão de alfa-2, se eu quiser, né, para conseguir ali uma taxa bem baixinha de fentanil suficiente para ter uma analgesia bacana, mas sem ter efeitos adversos. Também a duração dessa infusão contínua de fentanil é muito importante. Então, por exemplo, em que momento que eu coloco o animal numa infusão contínua de fentanil? No momento de estímulo doloroso. Eu sei que o cirurgião vai começar o estímulo doloroso, passo bolos, coloco na infusão. Assim que eu percebo que o estímulo acabou, já tira assim que possível. E também, essas cirurgias ortopédicas, né, de osteossíntese, artrodese, elas são longas. Então, um cuidado que eu gosto de ter se eu sei que a cirurgia ela vai demorar ali, às vezes, 6 horas, pode ser que esse animal fique 4 horas com a infusão. Por quê? Demorou 1 hora ali para colocar na mesa, para fazer o planejamento da osteossíntese, né? A gente faz um planejamento bem completo com raio-x, né? Posicionando da agulha, uma coisa que, assim, o início da cirurgia demora muito, então ele não precisa estar na infusão ainda, né? Então, ele vai ficar pelo menos 4 horas. A última hora a gente marca para fazer o gesso, fazer uma perfusão regional, tirar o animal da mesa. 4 horas de infusão de fentanil é muita coisa. E a gente sabe que esses fármacos, eles têm um acúmulo, né, no sistema do animal. Então, o que eu posso fazer? Reduzindo doses. A cada hora que passa de infusão, eu posso reduzir essa dose em 30%, 50%, para ter cada vez uma dose menor. Sempre observando a resposta do animal, né, se ele realmente estiver sentindo muita dor, eu vou perceber se eu posso diminuir a dose ou não. Mas é um cuidado interessante. E o término da infusão, pelo menos 1 hora a 40 minutos antes de tirar o animal da mesa. Então, eu não posso estar fazendo ali a minha infusão de fentanil e
acabou a infusão, tiro o animal da mesa e vou para recuperação. Isso é pedir para ter uma recuperação ruim. Então, pelo menos 40 minutos a 1 hora antes de tirar o animal da mesa, eu já tenho que cessar essa infusão, ok? Bom, e aí como que a gente pode fazer, além de uma cirurgia ortopédica, né? Vocês me perdoem a piada, eu achei muito engraçado, não é minha. Tem aqui uma página de um grupo de estudos, né? Muito, muito bacana, eles têm um conteúdo muito leve e que passa realmente conhecimento, né? Esses estudos, é bem bacana, eu aconselho vocês a seguir esse LACA aqui no cantinho. Que é, por exemplo, o uso do Fiuk, né? O Fiuk e o Milk, que a gente chama, né? Que acontece principalmente em cirurgias ortopédicas, cirurgias que têm ali uma dor muito grande. Então, o que é o Fiuk? É uma infusão de 3 fármacos em conjunto, fentanil, lidocaína e ketamina, e o Milk, morfina, lidocaína e ketamina. Eu trouxe para vocês doses. O que eu queria trazer para vocês com o Fiuk e com o Milk eram trabalhos que falavam quais são as doses, qual que é uma diluição padrão, quais são as indicações, quais são as complicações, só que não tem. Então, o que a gente faz é basicamente uma transposição de conhecimento da medicina humana, que usa o Fiuk e Milk há milênios, e de pequenos animais, que usam também, principalmente o Fiuk. O Milk eu não sei dizer o quanto que eles realmente usam, eu nunca vi usar, mas o Fiuk eles até que usam bastante. Então, é uma transposição de conhecimento. As doses que eu coloquei aqui na tela, de fentanil, de lidocaína, ketamina e da morfina, elas são doses de literatura isolada. Então, por exemplo, qual que é a dose do fentanil? É essa. Qual que é a dose da lidocaína? É essa. E a dose da ketamina? É essa. Mas em conjunto, né? A gente não tem ainda na literatura uma diluição padrão. Porque quando você usa os 3 fármacos juntos, você consegue diminuir a dose de todos eles, não precisa usar doses altas, né? Então, isso é até uma coisa que, na minha experiência, eu sempre faço. Se eu vou utilizar fentanil com lidocaína e com ketamina, eu utilizo doses baixas dos 3, porque não é necessário dose alta, né? Então, cirurgias ortopédicas vai muito bem, o animal tem uma estabilidade hemodinâmica muito bacana. E, além disso, só uma observação que eu gosto também de associar com o Fiuk ou com o Milk, o uso de dexmedetomidina. Não é todo lugar que tem, tudo bem, pode ser uma dose de detomidina, também vai muito bem. Sempre também em dose muito baixinha, e lembrando que infusão de alfa-2 agonista também, tem que tirar, tem que parar, cessar a infusão o quanto antes, o quanto possível, porque ela tende a fazer uma recuperação pós-anestésica bastante prolongada. E então, a gente já falou de sedação, já falou de analgesia no transoperatório, e agora a gente vai falar sobre analgesia no animal acordado, que é ou no pós-operatório ou na internação, né? Não necessariamente esse animal passou por uma cirurgia, pode ser só que ele tem uma condição clínica, mas que tem ali um nível de dor associado, né? Então, analgesia no pós-operatório e na internação. Bom, primeiro, quais são as consequências da dor? Por que a gente trata a dor em um animal, uma pessoa, enfim? A gente vai ter medo e trauma, fadiga, inapetência, perda de peso, maior tempo de internação, que é muito, muito complicado, né? Imunossupressão, que vai causar infecção e retardo na cicatrização. Laminite de membro contralateral, né? Porque a gente sabe que quando um cavalo tem dor em um membro, ele tende a jogar todo o peso para o outro membro, e ele tem sobrecarga naquele casco e pode acarretar laminite. Hipomotilidade, né? A gente sabe que o estresse, né, o sistema simpático ativado, ele diminui a motilidade. Dor crônica, né? Um animal que ele não tem a dor tratada da forma correta, quando essa dor é aguda, ela tende a cronificar e o tratamento fica muito mais difícil. E o retardo do retorno à função, né? A gente está falando aí de animais que muitas vezes são animais atletas, que eles têm uma função a exercer, e quanto antes a gente liberar ele para fazer a função, melhor, né? Então, o que seria uma dor leve? Uma odontoplastia, uma sutura de pele. Uma dor moderada, uma orquiectomia, cirurgias intraoculares, artroscopias, né, para retirada de fragmentos articulares, né, que é a osteocondite dissecante, herniorrafias. A dor severa, uma enucleação, uma artroscopia ou tenoscopias complicadas, né? Então a gente tem uma articulação ali que já está afetada, pode ser, enfim, um caso mais grave. Laparotomia exploratória,
Osteossíntese e artrodese podem ser dor severa. E a dor excruciante, que é a artrite séptica ou tenossinovite, a cólica isquêmica, né? Então, isquemia de alças é uma dor excruciante, amputação de membros e osteossíntese e artrodese. Por que a osteossíntese e a artrodese estavam tanto na dor severa quanto na excruciante? Porque depende muito, por exemplo, se for uma osteossíntese, qual que é o osso acometido, como é que é essa fratura, né? Uma fratura simples, que vai ter uma resolução tranquila, né, relativamente tranquila, ou é realmente uma cirurgia muito cruenta, que tem que fazer ressecção de muito músculo, enfim. Então, realmente vai depender, né? E o pós-operatório do animal também acaba que depende. Os animais, eles podem responder de forma única ao mesmo procedimento, ao mesmo tipo de fratura. A gente pode ter 2 pós-operatórios muito distintos, né? E aí, então, a OMS tem uma escada, né, que eles chamam de a escada da dor, que é um norte para a gente saber como tratar essa dor baseada na classificação. Então, a dor, ela vai ser classificada, então, em grau 1, 2, 3 ou 4, né, que seria leve, moderada, severa ou excruciante. E para cada um desses tipos de dor, a gente tem um tratamento preconizado. Então, o grau 1, que é a dor leve, a gente vai utilizar analgésicos não opioides, como, por exemplo, a dipirona, anti-inflamatórios não esteroidais, no caso do cavalo, a fenilbutazona, a flunixin, e adjuvantes, se necessários, né, que seria a ketamina, pode ser um adjuvante, a amitriptilina, a gabapentina são adjuvantes. O grau 2, que é a dor moderada, a gente vai utilizar um opioide fraco. Quem que era o nosso opioide fraco quem era o representante? O tramadol. Ainda a dipirona e o anti-inflamatório. O grau 3, que é uma dor severa, opioides fortes, como morfina ou fentanil, e analgésicos não opioides e anti-inflamatórios. E o grau 4, que já é a dor excruciante, a gente precisa de bloqueios do neuroestímulo, né? Então, são intervenções necessárias. Pode ser um bloqueio através da epidural, um bloqueio perineural, né? Então, acessando ali, anestesiando o membro através da injeção de anestésicos locais perto de um nervo, ou então mesmo por infusões contínuas, né? Uma lidocaína, uma ketamina, a gente está fazendo um bloqueio de neuroeixo. Então, lembrando aqui, opioides fracos, a gente vai usar o tramadol. No animal acordado, a gente pode fazer de 1 a 3 mg quilo, até 3 vezes ao dia. E os opioides fortes, a morfina e também a metadona, pode ser 2 vezes ao dia, até 4 vezes ao dia, dependendo do caso. Lembrando que, se esse animal ele fica um determinado tempo tomando opioides, né, ele está ali no protocolo antiálgico, a gente tem que programar a retirada desse protocolo, então o desmame. Por quê? São fármacos, né, que agem no sistema nervoso central, né, e aí a gente não pode retirar esse fármaco de uma vez, ele tem que ser tudo programado. Então, imagina que a gente está com um animal que está tomando um opioide, por exemplo, a morfina, ele está tomando também ketamina, dipirona, um anti-inflamatório e a amitriptilina. Essa ordem foi uma ordem que eu sugeri como uma ordem possível de fazer um desmame. Não tem a literatura em cavalos dizendo faça dessa forma, mas em humanos a gente tem. Eles fazem um desmame muito gradual, de redução de doses de 30% a cada 5 dias. Então, é um desmame que vai demorar meses, né? Por exemplo, num animal que estivesse tomando tudo isso. Para nós, isso é um pouco inviável, né? Tem vezes que eu tô com o animal internado, que tá tomando tudo isso, e aí a alta dele foi programada para semana que vem. Então, eu tenho ali uma semana para fazer tudo, às vezes eu tenho 3 dias para fazer tudo. Mas, se eu tiver tempo, o que eu faria? Eu posso pensar em tirar primeiro o opioide, pensando em diminuir aí os efeitos adversos, né, na hipomotilidade, que a gente sabe que tem. Depois eu posso tirar a ketamina. Últimas coisas que eu tiraria seria a dipirona, o anti-inflamatório. E a amitriptilina, ele pode ir para casa tomando a amitriptilina, ele pode tomar por meses depois da alta, né? Agora, por exemplo, dependendo do momento, dependendo do que está acontecendo, eu posso mudar essa ordem, né? Então, é um animal que já está começando ali a mostrar que ele pode ter uma colite dorsal direita, fezes pastosas. Quem que causa isso, muitas vezes? O anti-inflamatório, né? Então, um animal está tomando uma fenilbutazona há muito tempo, posso pensar em tirar ela primeiro.
né? Isso é flexível. Então, a gente está primeiro pensando em diminuir dose. Então, o animal, por exemplo, que estiver tomando um 0,2 de morfina, ele vai passar a tomar 0,1. Vou observar esse animal por pelo menos 3 dias, se possível. Ele está bem, não está mostrando que a dor aumentou, vou dar mais um passo. Ele está tomando 0,1 3 vezes ao dia, agora ele vai tomar 2 vezes ao dia. Observa por 3 dias. E aí vai seguindo, a gente tira um fármaco de cada vez. 3 vezes ao dia para 2 vezes, para uma vez, para nenhuma vez. Deu certo? Vou para o próximo fármaco. E aí a gente vai conseguindo tirar todas as medicações. Ainda, os opioides, eles podem estar incluídos também em outras formas de protocolos antiálgicos. Eu trouxe para vocês uma mistura de fármacos que chama Pentafúgio, que é basicamente a aplicação de 5 fármacos no animal, que é aquele animal que tem uma dor severa e excruciante, que eu não consigo controlar de nenhuma outra forma. Então, eu não consegui fazer uma epidural, eu não consegui fazer um bloqueio local, né? Nada do que eu fiz teve resultado, então, basicamente aquele animal que já se tentou de tudo, né? Então, a gente pode utilizar esses 4 fármacos em conjunto, que são a lidocaína, ketamina, morfina, acepromazina e detomidina. E a ideia aqui é que eles ajam em sinergia, né? Então, a gente vai utilizar doses bem baixas, tá? Então, a morfina 0,025, detomidina 4,4 micro, são doses muito baixinhas, porque eles estão agindo em conjunto, a gente pode usar doses menores e efeitos adversos são reduzidos também. Então, como que a gente pode fazer, né? A lidocaína pode ser colocada com a ketamina em uma bolsa. A lidocaína seria a mesma dose que a gente faz tanto na mesa quanto naquele cavalo com cólica, né, para estímulo de motilidade, é a mesma dose. Só que a diferença aqui é que eu não quero hidratar esse animal. Então, eu não vou fazer uma bolsa que dure 1 hora, 2 horas. Eu vou fazer uma bolsa que dura aí 12 horas. Porque eu não quero ficar fazendo soro nele o tempo inteiro. Ele vai, é uma bolsa bastante concentrada. Então, em uma bolsa vai a lidocaína e a ketamina, e em outra bolsa vai a morfina, a cepreia e a detomidina. Se eu puder fazer a morfina, a cepreia e a detomidina numa bomba de infusão, é ainda melhor. Por que eu sugiro essa separação, né? A lidocaína e a ketamina, elas podem causar ataxia. A morfina, a cepromazina e a detomidina, sedação. Então, se a gente separa dessa forma, se eu vejo que o animal está muito atáxico, eu consigo diminuir um pouquinho a lidocaína e a ketamina. Se eu vejo que ele está muito sedado, eu consigo diminuir a morfina, a cepromazina e a detomidina. Então, dá para fazer esse jogo. Então, aqui tem 3 exemplos de como que a gente poderia fazer essa infusão, né? Então, aqui a gente tem a bomba de infusão. Claro que é muito complicado, né, utilizar uma bomba de infusão desse jeito que vocês estão vendo. Ela está pendurada no teto da baia, um equipamento extremamente caro, que se a professora de anestésio ver, vai me matar, né, mas seria a melhor forma possível, né? Porque eu tô com a bomba de infusão, eu tô fazendo para esse animal, assim, eu tenho certeza da minha taxa, eu não tenho dúvida, e eu não corro riscos, né, de contar ali a minha gotinha, e aí a gente sabe que muitas vezes o equipo não é tão bom, a rodinha que conta, né, as gotas, ela corre, e aí eu posso ter uma bolsa que era para durar 12 horas, ela pode ir em 30 minutos sem eu perceber, né? Então, repara, então, que tá preso no teto. Não é sempre que a gente vai ter a disponibilidade de utilizar esse equipamento. Muitas vezes a gente vai ter uma bomba de fusão e ela fica dentro do centro cirúrgico, então eu não vou utilizar no animal internado, mas se eu puder, seria muito bacana. Reparem aqui que esse animal, ele tá com um curativo na cauda, que é referente a um catéter epidural, que a gente vai conversar mais para frente. Então, essa foto, ela já me diz muita coisa. É o mesmo cavalo que está aqui nessa segunda foto, e eu vejo como esse animal tá magro, né? Então, é um animal que tem uma dor excruciante. Eu já sei que ele tem essa dor há muito tempo, porque ele perdeu peso. Eu sei que que a gente já tentou muita coisa e não deu certo, porque ele tá com catéter epidural e mesmo assim ele tá no pentafúgio, né?
Então, aqui nessa segunda foto, seria outra forma de fazer a infusão, que é com conta-gotas, né? Tem esses riscos que a gente já comentou, de não ter a certeza de quanto que tá indo. E eu posso associar com essas bolsas, seria uma forma muito mais barata de fazer, mas também muito segura, esse equipo que ele controla a taxa, né, de infusão. Eu acho que ele é novo no mercado, ou pelo menos ele é novo no Brasil. Eu nunca tive oportunidade de pegar na mão e nem de usar, mas eu sei que, por exemplo, o pessoal que mexe com neonatologia equina está usando bastante. E como que ele funciona? É um equipo, você vai conectar no catéter, vai conectar na bolsa, né, de soro, e aí ele tem essa rodinha, não sei se vocês veem a minha flecha, mas ele tem essa rodinha aqui, que você vai girar até colocar um número que você quer que ele faça de infusão. E ele faz, eu acho que de 0 a 250 ml hora. Então, é muito bacana. E ele custa, eu acho que uns 100 reais, 150 reais. Talvez eu já até tenha barateado desde a última vez que eu cotei. Então, se é um animal que vai ficar aí numa infusão por muito tempo, por dias, nossa, seria uma coisa muito bacana, né, para eu utilizar para ter uma segurança maior. Bom, e como que eu vou avaliar a dor desse paciente, né? Parâmetros, para eu tentar deixar essa avaliação o mais objetiva possível. Por quê? Reconhecer a dor em cavalos, ela tem quem diz que ela que é difícil, porque são animais que são presa na natureza e eles vão tentar esconder essa fraqueza a todo custo. Então, não são animais que demonstram como um cão e gato, né, que vai ficar deitado, que vai chorar, que você vai colocar a mão, ele vai gritar, né? É um animal que vai esconder a todo custo essa dor para não se mostrar vulnerável. Mas, qual que é o risco da gente não ter uma avaliação objetiva, né? Eu chego lá, eu vou perguntar para quem tá com esse animal, né, na internação, como é que ele tá? Tá melhor. Tá pior. Tá igual. Mas baseado no quê? Tipo, a gente acaba muitas vezes classificando baseado no meu feeling, e aí eu não tenho uma certeza, não tenho um parâmetro, né? Mas se a gente utiliza parâmetros, eu consigo fazer um acompanhamento muito mais fiel e realmente dizer em que momentos que eu tenho que fazer uma intervenção, em que momentos é seguro eu tirar os meus fármacos, enfim. E o que seriam esses parâmetros fisiológicos? Frequência cardíaca, frequência respiratória, presença de narinas dilatadas, sudorese, a atitude do animal, né? Então, como que tá esse animal na baia? Ele tá se movimentando, ele tá atento, né? Ele tá com a cabeça na porta, olhando o ambiente, ele responde quando a gente fala com ele, quando a gente chama, ou ele tá no canto da baia, olhando para a parede, ele não se move. Ou é um animal que está mostrando agressividade. Ele não é agressivo, ele nunca teve esse comportamento, mas agora ele não está tolerando que a gente passa na porta, ele já vem com a orelha murcha. Pode ser um sinal de dor. Como é que é a locomoção dele na baia, né? Ele está se movendo livremente? Como é que é a locomoção quando eu puxo ele no cabresto? Como é que é o apoio dos membros dele quando ele está, né, descansando, quando ele está solto? E é um animal que está ficando muito em decúbito? Isso é normal dele ou é uma coisa que está piorando? Aqui nessas fotos, a primeira foto, eu tenho um animal que foi submetido a uma osteossíntese, né, da articulação do boleto, e o pós-operatório dele, ele mostrava pra gente esse posicionamento, que era a posição antiálgica dele. Em momentos que ele estava realmente com dor, que a gente via, que a gente chamava, ele está num momento ruim, ele colocava sempre o membro à frente, e ele adotou um comportamento também de bater o gesso na porta. Então, ele ficava com a cabeça na porta, batendo o gesso na porta, a gente já sabia, assim, 10 minutos antes da hora da morfina, meia hora antes da morfina, nossa, ele já começou a bater na porta, porque ele já está apresentando dor. E nessa foto de baixo é uma potra, que também fez uma osteossíntese de fêmur, ela não tem penso, né, por ser uma fratura alta, da perna, do membro esquerdo, né, então é um membro que está dobradinho assim, né, mas esse é o posicionamento que ela adotava para dormir. A gente tem 1 milhão de fotos, foi na época da minha residência, a gente tem 1 milhão de fotos iguais a essa, dela dormindo desse jeito, e a gente achava uma gracinha, né? Mas mostrava pra gente que era uma posição, era a única posição que ela conseguia dormir de forma confortável. Então, isso deixa claro que esse animal, ele tem dor, né? Bom, e aí algumas escalas de dor foram sugeridas e validadas para utilização, né? A primeira e mais simples seria uma escala visual analógica, que é você classificar a dor de 0 a 10, né? Então, você vai olhar para a cara do animal e dizer se a dor dele é 1, 2, enfim,
baseada no que você está vendo. Ela não traz parâmetros objetivos, ela traz um número. Então, o 0 seria sem dor, 1 a 3 seria aí uma dor leve, 4 a 7 pode ser uma dor moderada e 8 a 10 uma dor intensa. Então, é uma tentativa, né, de eu ter uma forma de comparar como é que estava ontem, como é que está hoje, de deixar mais objetivo por ser um número. Mas ainda é muito subjetivo porque ela não me traz parâmetros, né? Depois a gente tem a escala Horse Grimace Scale, que eu acho que é a mais utilizada hoje em dia, que é uma escala de dor facial. Então, ela vai trazer alterações de posicionamento, né, de musculatura da face do cavalo e notas de 0 a 2. Então, essas alterações elas podem ser nota 0, que é quando ela não está presente, nota 1, quando ela é moderada, e nota 2, quando ela é muito clara, né, ela é obviamente presente. Então, o primeiro parâmetro é quando as orelhas elas são posicionadas para trás, né? Então, aqui a gente tem um animal normal, ele está com a orelha virada para frente, provavelmente prestando atenção nos estímulos do ambiente, né? Barulhos, enfim. A moderada já é um animal que coloca as orelhas voltadas para fora, e a 2 seria obviamente presente, ela já está virada para trás. Ainda a gente tem o estreitamento da órbita, né? Então, o animal ele fecha o olho conforme o grau de dor ele vai aumentando. Na primeira foto, um animal normal com o olho aberto. Na segunda foto, ele já está com o olho um pouco fechado. E na terceira, ele pode ficar realmente com o olho fechado. É claro que se eu chegar lá na porta da baia, chamar a atenção dele, se eu estiver mexendo com ele vai abrir o olho. Mas em repouso, ele provavelmente vai estar com esse comportamento. O terceiro parâmetro é a tensão acima do olho, né? Na pálpebra dele, na sobrancelha dele, né? Entre aspas, né? Então, a gente vê o quê? Os músculos, eles ficam tensos, e o animal, ele forma um triângulo aqui em cima da pálpebra. Nessa primeira foto, a gente tem aqui a pálpebra bem relaxada, né? Aqui na segunda foto, ela já tem aqui, ó, forma um triângulozinho, que vai piorando conforme o grau de dor aumenta. Depois, os músculos da face, eles ficam proeminentes, né? Então, o masseter, ele fica proeminente porque o animal, ele trava a mandíbula de dor, ele fica tenso. Então, aqui a gente tem um animal relaxado, depois a gente começa a ver, né? O masseter, quando ele tá tenso, a gente vê como se fossem riscos, né? Porque a musculatura estriada, né? Ela fica com riscos na bochecha, e que vai piorando conforme esse grau de dor aumenta. E acho que é o último ou penúltimo, o estreitamento da boca, né, e o queixo dele, ele fica pronunciado. Então, a gente vê aqui, né, um animal relaxado, aí aqui o focinho dele começa a ficar estreito, e o queixo dele começa a ficar triangular. Olha a diferença aqui, um queixo redondo para um queixo triangular. E agora sim, o último parâmetro é a abertura de narinas, né? E o perfil do animal ele fica achatado. Então, o animal aqui, a narina normal, e a narina ela vai aumentando conforme o dor de grau aumenta. Bom, agora a gente vai falar sobre o uso de opioides em outras vias, né? Outras formas de utilização que a gente pode utilizar, principalmente na internação. A primeira seria a via epidural, que consiste em você colocar um opioide no espaço epidural. Então, ele vai diretamente no sistema nervoso. Então, a gente tem uma vantagem que é a mínima absorção sistêmica. E qual é a consequência de você ter uma mínima absorção sistêmica? Menores efeitos colaterais, né? Se ele está agindo só ali, né, no sistema nervoso, ele teria menos efeitos colaterais. Lembrando que, para você fazer esse acesso, ele tem que ser um acesso estéreo, então, asepsia cirúrgica, luva estéreo, um campo fenestrado, né? O acesso, ele é em sacrococcígea ou em intercoccígea. Então, é basicamente aqui na base da cauda, né? Uns 4 dedos acima de onde começa o pelo. A gente palpa uma depressão entre as vértebras, a partir do momento que a gente levanta e abaixa a cauda, né? A gente coloca o dedão e a unha, ela sente exatamente a depressão entre uma vértebra e outra. Então, você escolhe se você faz uma sacrococcígea ou uma intercoccígea. O que eu gosto de fazer, o que a literatura e livros falam também? Para utilizar a sacrococcígea, se você precisar de punções repetidas, por exemplo, um animal que já foi com cateter epidural por muito tempo,
o próximo catéter vai ser na intracoccígea. Ou então, não conseguiam na tracoccígea, aí você vai para a intracoccígea. O catéter epidural, ele pode ser utilizado a curto ou longo prazo, então, mal ele pode ficar em 30 dias com o catéter, e aí não significa que o tratamento epidural dele vai durar 30 dias, significa que depois de 30 dias eu posso tirar esse catéter e colocar outro. E alguns cuidados, né? Esse curativo ele tem que ser estéreo, então a gente fez a colocação, a gente fez a fixação na pele, né? Ele tem essa peça que é basicamente uma forma de... porque ele é muito fino, né? É um caninho muito fino. Então, essa peça amarela é uma conexão entre esse caninho muito fino, que é o catéter, e uma conexão universal, que é onde eu consigo conectar uma agulha, um PRN, né? Então, tudo isso aqui tem que ser limpo diariamente e tem que ser fechado, né, de forma estéreo. Aqui, isso aqui é um esparadrapo, que ele é colado com super bonder, ele pode ser suturado, vocês veem que começa a ficar amarelinho, porque é rifocina, né? O animal, depois de muito tempo, a gente joga rifocina em todo esse circuito aqui, principalmente na entrada, fica tudo meio pintado de amarelo mesmo, mas ele não é originalmente amarelinho dessa cor. E o curativo é aquele que a gente viu aqui nesse animal tordilho, né? Então, ele é feito com esparadrapos, tem uma gaze por cima, esparadrapos, e aí, boas práticas em relação ao cuidado do epidural, elas podem falar pra gente o quê? Eu assino o esparadrapo, então eu coloco o meu nome, a hora que eu fiz a troca e o dia. Por quê? A gente está acessando um espaço muito nobre, e a infecção aqui, ela pode ser desastrosa, né? Meningite mesmo. Então, é muito importante a gente saber quem fez esse curativo, quando e que horas. Por quê? Pode acontecer. Se o curativo, eu olho visualmente, o esparadrapo tá bonito, limpo, eu posso achar que já foi feito curativo, e na verdade não foi. Então, eu preciso saber que hoje, não, tudo bem, hoje já foi feito. E aí, por que tem que assinar com o nome de alguém, enfim? Se eu abro o curativo hoje e eu vejo, nossa, tem um pouco de secreção aqui, isso é estranho, né? Isso pode ser sinal de infecção, eu vou perguntar para a pessoa, como é que estava ontem? Estava tudo normal? Para ter um controle mesmo. Então, a gente assina com nome, data e hora da troca. E existem algumas complicações que podem acontecer, elas não são frequentes, mas existem, então eu vou só mencionar. Eu já tive animais que tiveram osteomielite, não infecciosa, graças a Deus, mas inflamatória. Então, ele ficou com catéter por bastante tempo. Inclusive, esse animal aqui da osteossíntese, esse aqui, esse Zaino, acho que ele era Zaino. Ele teve uma osteomielite na cauda. Então, a gente via no raio-x uma proliferação óssea bem importante. Ele teve muito edema, aumento de temperatura. Graças a Deus, não era infecciosa. Não tinha nenhum sinal infeccioso, não tinha secreção, não tinha nada. Tirou o catéter, a proliferação óssea ficou do jeito que estava e a gente perdeu a possibilidade de utilizar um epidural nesse animal, que é muito complicado. Outras complicações que eu já tive. Esse animal tordilho, ele ficou com a cauda lateralizada para o lado esquerdo. Para sempre. Ele ficava o tempo inteiro com a cauda viradinha para o lado. E esse mesmo animal, ele teve uma complicação de ter... que acarretou, inclusive, na gente não conseguir mais usar a via epidural, que é dor na aplicação. A gente não sabe explicar por quê, já fazia meses que ele estava nesse manejo de epidural. Em determinado momento, ao fazer a aplicação, meio ml, ele sentava no chão igual cachorro, ele sentava mesmo. Então, impossibilitou o uso do epidural, o que fez com que a gente teve que passar para o pentafusion, né, que a gente fez nesse animal. E o que a gente utiliza, né, na via epidural? Morfina, metadona e fentanil. Lá na USP, o que a gente faz? É utilizar morfina e fentanil. Então, a cada 6 horas, eu vou utilizar alguma aplicação. Então, morfina, depois de 6 horas, fentanil. Depois de 6 horas, morfina. Depois de 6 horas, fentanil. Porque eles têm tempos de ações diferentes e potências diferentes também. Então, o tempo inteiro, eu estou garantindo que esse animal tem uma analgesia. A aplicação tem que ser feita com luvas, a gente vai trocar esse PRN todo dia, limpar o PRN, enfim, todo cuidado para não ter nenhum tipo de infecção. Também a gente tem a possibilidade de fazer a morfina no geral, mas opioides, né? Por via intraarticular,
principalmente, né, em casos de sinovite. E a vantagem também é a mínima absorção sistêmica. Aqui nessa foto, a gente tem um animal que utilizou um catéter intraarticular para arte séptica. Ele utilizava, não estava utilizando opioides, mas ele estava utilizando ropivacaína e antibióticos via intraarticular, né, de horário, né? Sempre durante o dia tinha alguma aplicação para tirar dor e também ajudar a controlar a infecção. Esse catéter só não ajuda a fazer lavagem articular, porque ele é fino, então realmente não serve muito para isso. Mas para antibiótico e para opioides e para anestésico local, ele é muito bom. A gente usa na rotina, lá na USP, os opioides intraarticulares, principalmente em artroscopia, mas eu trouxe para vocês alguns trabalhos, porque existe uma lacuna na literatura para falar realmente sobre o uso desses opioides em artroscopia, em internação, em antisséptica, e aí eu queria realmente trazer uma coisa mais comprovada para vocês. Infelizmente, não vou ficar devendo, mas o que eu encontrei foi a gente tem aqui um trabalho de 2018, né, que ele trata da condrotoxicidade, da concentração plasmática e da ação analgésica do uso do tramadol intraarticular em animais que fizeram artroscopia. Então, a condrotoxicidade é basicamente para me dizer se é seguro eu utilizar isso, no sentido de não adianta eu usar um fármaco que tira a dor do animal, mas eu estou estragando a articulação. A gente sabe que cavalo e articulação são, né, é muito importante, né, para vida atlética dele. Então, por isso que eles estudaram a condotoxicidade. A concentração plasmática é estudada para saber se a aplicação que eu fiz intraarticular, ela chega na circulação sistêmica, e a ação analgésica, que é o objetivo da aplicação mesmo, né? Então, eles fizeram um estudo in vitro e in vivo. O in vitro foi para ver a condotoxicidade, e o in vivo foi para ver a concentração sistêmica e a analgésica. O que eles viram? A absorção sistêmica é muito baixa, então, ok, aceitável. A ação celular, existe uma condotoxicidade, então eles chegaram ali numa dose aceitável, que foi de 4 miligramas por ml, que é uma concentração, né, não é uma dose, mas eles fizeram 4 miligramas por ml, em articulações pequenas 10 ml, em articulações grandes 20 ml. E essa foi a concentração que eles viram que não causava tantos efeitos deletérios nessa articulação. Porém, nessa concentração, a ação analgésica ela não foi eficaz. Então, fica aí, esse trabalho ele é bastante bacana, mas a gente não vai utilizar o tramadol na articulação e não vai utilizar nessa dose, porque realmente não teve ação analgésica eficaz. Também, esse estudo foi feito lá na USP, com animais de artroscopia, com morfina intraarticular. Ele não é publicado, então o que eu trouxe para vocês, na verdade, é uma monografia para a tese do mestrado, né? E aí o que foi utilizado foi 10 miligramas de morfina, que corresponde a uma ampola. Então, uma ampola dentro da articulação. E o que eles viram foi que 30% dos animais precisaram de um resgate analgésico. Então, a morfina intraarticular ela não foi suficiente em 30% dos animais. Também a gente tem que levar em consideração que essa dose de morfina ela é um tanto baixa e que possivelmente se eu fizesse uma dose maior a gente teria uma ação analgésica mais legal. E por último, um estudo mais novo, eu acho que ele é de 2021, da USP de Pirassununga, né, do professor Carregaro. Eles fizeram um estudo in vitro. In vitro e in vivo, desculpa. Eles fizeram a comparação de morfina com metadona. E o que eles viram foi que a morfina, ela é capaz de inibir cascata de coagulação na articulação. Então, prostaglandinas, por exemplo, o que é muito bacana, porque a gente sabe que na sinovite a inflamação é um fator muito importante, né? E a ação analgésica deles também não foi eficaz na dose utilizada. Bom, e eu acho que por último a gente vai falar um pouquinho sobre a hipomotilidade, que é muito importante em equinos, porque é um fator que muitas vezes traz aos profissionais um medo de utilizar o fármaco. Então, a gente vai falar sobre o que a literatura está falando sobre isso.
Bom, primeiro, por que que o opioide ele causa hipomotilidade? Quando ele age no receptor MI, ele vai inibir a liberação de acetilcolina, que a acetilcolina ela age em tônus muscular liso, né? Então, quando a gente inibe a liberação de acetilcolina, a gente inibe essa movimentação. Então, a gente tem diminuição daquela movimentação do intestino que é coordenada, e aí reduz o trânsito intestinal. Também ela vai causar maior absorção de fluidos do lumen intestinal. Então, se eu tinha ali fezes muito hidratadas, de um animal que estava super hidratado porque ele tomou bastante água, essa água vai ser absorvida, as fezes ficam ressecadas. E também menor secreção de fluidos e eletrólitos para o lumen. A gente sabe que é normal, existe um trânsito, né, na parede intestinal de secreção de fluidos, de eletrólitos, e aí essa secreção é diminuída. Então, por exemplo, quando o animal coloca eletrólitos para o lumen, os eletrólitos puxam a água, né? Então hidratam as fezes, e aí, nesse caso isso fica inibido. E aí eu trouxe um estudo, eu acho que esse estudo é de 2024, e então é fresquinho, e eles fizeram um estudo que fala sobre o impacto dos opioides na cólica pós-anestésica. Então, eles pegaram dados de prontuário, né, de mais de 1.000 cavalos, após aí algumas exclusões necessárias, acho que sobraram uns 700 ou mais cavalos, e o que eles viram é que a incidência de cólica pós-anestésica da instituição é 15,1%. Então, de todos aqueles animais, 15,1% tiveram cólica. Não significa que esses animais precisaram ser operados, só significa que eles demonstraram desconforto no pós-operatório. E aí, avaliando esses prontuários, eles viram o que esses animais utilizaram na anestesia e na internação. E aí eles constataram que o uso de opioides, né, na anestesia ou a curto prazo eles chamam de um tratamento de menos de 24 horas, não aumentaram a incidência de cólica pós-operatória. Então, animais que utilizaram opioides só na anestesia e animais que utilizaram opioide por menos de 24 horas não tiveram aumento de incidência de cólica. O que teve aumento de incidência de cólica foi o uso da morfina a longo prazo, então um tratamento de mais de 24 horas. Aí a gente teve esse aumento. O butorfanol e a metadona não foram correlacionados com cólica no pós-anestésico. Só uma observação, o que eles relataram da morfina foi que eles usam 0,1 miligrama quilo a cada 4 ou 6 horas. Então, é um uso bastante frequente de uma dose moderada. Se eu diminuísse um pouquinho a frequência dessa morfina para cada 8 horas, por exemplo, ou se eu diminuísse um pouquinho a dose, sei lá, fazer um 0,05, será que eles teriam tido tanta cólica no pós-operatório? Não temos como afirmar, mas provavelmente, né? Então, fica essa informação. A morfina aumentou a incidência, mas foi feita com uma frequência bem alta e com uma dose moderada. Bom, então aí eu tô com um animal na minha internação, eu tenho medo da compactação, o que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar que a compactação, ela não vai ser causada só pelo opioide, ela também é causada por dor, estresse. Só o fato do animal estar no hospital internado já é estresse suficiente para ele ter uma redução de motilidade muito importante. Considerando que esse animal fez uma cirurgia, foi anestesiado, eu tenho que fazer um retorno gradual à alimentação. Então, ele vai demorar, não vai comer ração naquele dia, no dia seguinte vai começar a comer bem aos pouquinhos. A ração não é o problema para a compactação, o problema é o volumoso. Então, eu vou fazer um retorno gradual. No começo, ele vai comer feno molhado, capim, se eu tiver disponível capim, em pouca quantidade, e eu vou dando pouca quantidade e aumentando a frequência e aumentando a quantidade. Ainda, eu posso ofertar para ele linhaça hidratada, né, que forma ali uma gosma, né, que acaba hidratando bastante o trato gastrointestinal, ajuda no trânsito, na defecação. Eu posso estimular esse animal a ingestão de água, então, com oferta de sal no coxo. Se ele não come o sal do coxo, eu posso dar um eletrólito na boca para que ele aumente a ingestão de água. E o mais importante, eu tenho que monitorar como é que está a motilidade desse animal, como é que está a frequência de defecação, como é que está o volume da defecação. Se eu estou monitorando isso, eu sei se está tudo bem ou não, eu sei se eu preciso intervir ou não.
E aí, como que eu posso intervir, né? Eu posso fazer uma fluidoterapia para fazer uma hiperidratação, né? Se eu faço uma hiperidratação por via venosa, essa hidratação ela chega no trato gastrointestinal. Eu posso estimular a motilidade com lidocaína, com cálcio, e sempre que possível caminhar bastante com esse animal, gramear, porque isso é o fisiológico. O animal é feito, o cavalo é feito para comer e andar o dia inteiro. Então, se eu mimetizo o que é normal para a espécie dele, eu tendo ali a aumentar a motilidade. E aí, fazendo tudo isso, eu posso saber com mais certeza se eu preciso tirar o opioide ou não, se é possível manter, se eu já consegui reverter, enfim. Desmistificar um pouquinho, né? E trazer uma segurança maior para a internação. Essas são as principais referências que eu trouxe dos trabalhos que a gente conversou. Tem trabalhos bem legais aqui, eu trouxe muito pouco detalhe, né? Mas, enfim, vou deixar aqui caso vocês queiram tirar print, tirar foto. E é isso, estou aberta a dúvidas e experiências, coisas que vocês já viram. Vamos conversar. Obrigada. Marina, muito obrigada novamente. Acho que a galera gostou bastante. Tem algumas dúvidas aqui no chat. Tá. Eu vou lendo para você, tá? Tá bom. Galera, se alguém também quiser abrir o microfone e perguntar, fica à vontade, À tá? vontade. Deixa eu ver onde começamos. Nananã. O Felipe perguntou quais fatores justificam o uso da lidocaína endovenosa, além dos seus efeitos sobre o trato gastrointestinal. Bom, vamos lá. A lidocaína, além de ajudar na motilidade, ela é analgésica, então a gente faz aquele bloqueio de neuroeixo, né? Então ela pode ajudar, por exemplo, a tirar esse animal de um momento de dor extremo, né? Então, além desse efeito de motilidade e de analgesia, ela também tem estudos que falam que ela tem efeitos modulatórios na inflamação. Então, por exemplo, um animal que tem ali uma infecção, é um animal que está em CIRS, né? Ele pode ser um animal que está em sepsis, ele tem uma carga inflamatória muito grande nele, também pode ajudar nisso. Então, analgesia, motilidade e inflamação. Maravilha. A Ana Carolina perguntou, doutora, por que não utilizamos tanta metadona no Brasil? Já vi na literatura que ela pode atuar como antagonista de NMDA, bom para dor crônica e refratária. Eu não sei por que a gente não usa. Eu vou arriscar e dizer que é hábito, assim. Eu tive a oportunidade de ter aula com um professor ele é espanhol, mas ele atua na Bélgica. Então, inclusive, ele é autor daquele estudo que fala sobre infusões, né, do opioide e do alfa-2 na anestesia. E eles usam no lugar da morfina. Eles usam para sedação, eles usam para analgesia, eles usam muito, assim. Eu não sei explicar, é uma coisa até que eu tenho muita vontade de testar mais, sabe? Se eu tiver a oportunidade, eu vou testar mais. Eu não sei explicar por quê. E Será em pequenos a talvez, gente usa tanto, né? Tipo, não sei por que em grandes não. será que é talvez custo? Eu não sei se ela é tão mais cara assim. Eu honestamente não sei. Então, Em porque pequenos, pode falar. como eu trabalho em hospital, então a gente não tem muito acesso a esses cursos, né? Então, o que eu acabo pensando seria mais em relação a isso. Sim. Em pequenos animais, a gente acabou trocando, eu acho, a morfina pela metadona, porque a morfina causa muita êmese, né? Então, onde tudo era morfina, agora tudo é metadona. Mas em grandes animais, a gente não tem esse problema, né, da êmese, eu não sei, honestamente. Eu acho que eu também nunca li nada a respeito que compara uma com a outra, sabe? Em relação a efeitos colaterais, em relação à eficácia, todos os estudos falam que elas são muito semelhantes. Então, tecnicamente, eu poderia. Inclusive, eu não mencionei, mas agora que você perguntou, é uma coisa bem interessante, que a gente usa a metadona muitas vezes para ajudar no desmame do opioide. Então, o animal, por exemplo, a gente tem animal que fica 6 meses tomando morfina, que é trágico, né? Um animal que ele tá viciado, o sistema nervoso dele tá acostumado a ter morfina por
6 meses. O desmame é difícil. E aí, muitas vezes, a metadona acaba ajudando bastante a gente nisso, porque ela tem uma eficácia semelhante, mas é outro fármaco, né? Então, ela me ajuda a tirar a morfina com mais tranquilidade. Tá. A Ana Laura perguntou: gostaria de saber o que significam as siglas TID, BID e CID. Aí eu acho que já dá para incluir o KID, né? Isso. Na verdade, a frequência de administração que a gente tem. Então, o CID é uma vez ao dia, o BID 2 vezes ao dia, o TID 3 vezes e o QID 4 vezes ao dia. Eu não sei dizer se é latim, mas a gente descobre isso agora. Eu acho que sim, eu acho que é latim. Porque, assim, quando você vai pesquisar o que significa, eles falam, significa uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, né? Mas Eu não acho que é, traz. eu acho que é latim, né? Porque Eu acho que é latim, mas é traduzindo isso. É uma forma, por exemplo, ao invés de eu ter que escrever uma vez ao dia, eu escrevo CID. mas É isso a isso. gente coloca quando é ficha interna que a gente já tem, a gente Exato. conhece Exato. as siglas, né? Quando é para A gente usa proprietário, a isso gente na ficha. coloca. Não, e muito bem lembrado, Gabi, jamais. Numa receita a gente nunca vai colocar isso. É linguagem entre veterinários. E até um detalhe, né? A gente nunca coloca uma vez por dia também proprietário, porque a gente tem aquelas alterações, né, de horário. Um dia ele aplica de manhã, outro dia ele aplica à noite, a gente não tem essa frequência. Então, sempre que a gente for prescrever, a gente coloca lá, a cada 24, 12, 8 ou 6 horas, tá, turma? Perfeito, Gabi. Muito bem lembrado. Galerinha, mais alguém? Tem dois aqui digitando ainda. Alguém aqui já é aluno inscrito na pós? Eu acho que não reconheci os nomes, mas tem um aluno aqui meu da graduação, Gabriel, e o restante da turma acho que não. Yasmin! Oh, muito bom, Yasmin, arrasou. Seja bem-vinda, Yasmin. Isso aí. Nos vemos já já. O Gabriel, o uso dos opioides tem alguma coisa a ver com o animal acordar bem ou ser difícil de acordar? Pode ter sim. Ao acordar bem. Primeiro, um animal que está com dor, ele não vai acordar bem. Então, se eu não fiz a analgesia correta, ele vai acordar desesperado, ele vai levantar muito cedo, vai ser uma recuperação bem ruim. Ainda ao acordar bem, tem no livro, se eu não me engano, no. Putz, nossa, Gabi, me deu branco. Tipo, só o livro mais famoso de todos. O Enfim, quê? mas eles falam que uma indicação, por exemplo, de você fazer morfina logo antes de tirar o animal da mesa, tipo 20 minutos antes de tirar o animal da mesa. Para animais muito agitados, garanhões, eles vão ter ali uma recuperação mais tranquila. Então, pode ser que por conta da sedação, ela vai dar uma segurada na recuperação. Mas eu também posso ter ali uma recuperação prolongada, se foi um animal que ficou tomando opioide por muito tempo, ele teve aquele acúmulo ao longo das horas. E lembrar que o uso de opioide, principalmente o fentanil, ele é associado a recuperações ruins. Inclusive, só o fentanil, ele é associado a recuperações ruins. Então, tem que tomar aqueles cuidados que eu conversei. Doses conservativas, não precisa exagerar. Tirar o quanto antes e reduzindo dose conforme passa o tempo. Show. A Clara falou que não, mas pretende quando se formar daqui a um ano. Então, a turma 2, provavelmente vamos ter a Clara. Muito bom. Turminha, mais alguém? Eu vi que o Felipe estava digitando. Mais ninguém? Pessoal, estou à disposição. Se precisarem, eu coloquei aqui os meus contatos. Não sei se deu tempo de ver. Acho que eu não estou compartilhando mais, né? Não, mas se quiser pode compartilhar de novo. Eu vou pôr no chat. O e-mail e o Insta. É, Se precisarem de alguma coisa, pode mandar mensagem. Estou à disposição.
Sigam a Marina no Instagram, gente. Ela sempre compartilha alguns posts muito legais. Ela acabou de fazer um até que eu acabei de curtir. Me marquem. Ah, eu acho que eu respondi você sem querer, ficou estranho, mas acho que dá Não, dá para para ver. entender. Dá para entender. Se forem postada a palestra, me marquem, vamos conversar, estou à disposição. Marque o Instagram da pós. E como eu falei aqui no chat, fiquem de olho que a gente sempre vai estar fazendo esses eventos aqui, cada um mês e meio, é a ideia, tá bom? Aí. Turma, então é isso. Acho que finalizamos. Marina, novamente, muito obrigada.